deputados estaduais aprovaram mais uma vez aí parte dos projetos de lei que foram enviados do governo do Paraná. E aí tem alguns pontos que geraram muita polêmica, né, Riva? A gente teve o aumento do ICMS aprovado, portanto, o Paraná agora tem o ICMS mais alto do Brasil, passou de 18% para 19% para vários produtos. E também temos aí a criação de cargos comissionados e novas secretarias e pastas ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia, a gente sabe que é um pacote muito mais amplo, né? São 7 projetos em regime de urgência, 2 sessões feitas ontem, uma extraordinária e uma ordinária, e essas propostas mais polêmicas já passaram em segunda discussão, redação final, ou seja, como é que falava aquela história, Riva, fecha a conta e passa a régua? Isso. Basicamente isso, agora segue tudo para sanção. Então é o seguinte, falando sobre o ICMS, vai ficar 1% mais caro. Aí você pensa, tá, 1% pouca coisa, ele passa de 18% para 19% para vários produtos, medicamentos, bebidas, refrigerantes, vários itens que a gente consome vão ter alta de imposto, né? Então, inclusive, por exemplo, no caso do setor de bebidas, estava prevista 25%, depois de uma negociação, porque os empresários, obviamente, chiaram. Isso aí vai ter um aumento de custo para ele depois que é repassado para nós consumidores. Óbvio. Então o preço vai subir. Quem é que vai comprar? Tem 5% lá no final. Exatamente. Então foi de 25% para 20% aí nessa questão, mas, por exemplo, foi um texto que gerou muitas contradições pela velocidade com que passou, né? E também pelo entendimento do porquê o governo quer arrecadar mais nesse momento, né? Aí teve também a reforma administrativa, criando quase 500 cargos comissionados, tudo junto, que vão custar 90 milhões de reais por ano. No caso do aumento de imposto pra gente, o ICMS, né? Foram 33 votos de deputados estaduais que concordaram com o aumento, 12 foram contra e 9 se abstiveram. Já na análise... Só um pouquinho, Rafa. Desculpa te interromper, eu odeio fazer isso. Se abster no momento desse, quer dizer que você elege o camarada e fala pra ele, vai lá e vota por mim. Eu tô te dando o poder de você decidir por mim, já que somos de uma república, uma democracia representativa, você escolhe seus representantes e ele faz assim. Abstenção para o poder legislativo não deveria existir. Não deveria existir. Qual abstenção tem que ter? Quem pôs o projeto para rodar. Rafa? O máximo é quem pôs o projeto para rodar e o presidente da casa. O restante não, é sim ou é não, ué. Você concorda ou não concorda com o aumento? Ah, não, eu vou me abster. Mas você vai pagar. A abstenção e outra, eu sou super a favor. Todas as votações, já que a gente vive numa democracia, abertas e sem abstenção. Ou você pode colocar um não com justificativa. Eu voto não, por isso. Em cima do muro não, é isso? Em cima do muro não pode, ué. É porque é simples a pergunta, Aumenta Rafa. Imposto ou não aumenta imposto? É essa a pergunta. Não quero votar. Não quero, não sei. Oi, como assim não sabe? Prefiro não me opinar. Como é que diz lá? Agora, o meme, não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar, então você não é capaz de ser eleito. Se não é capaz de opinar no parlamento, você não é capaz de ser eleito. Você acha que deve aumentar ou não deve aumentar o imposto? Bom, teve o seguinte, nas duas votações, 4 deputados que são de partidos da base do governo votaram contra a proposta do governo, Ratinho Júnior, que é o Márcio Pacheco, o Homero Marques do Republicanos, que não se reelegeu, o Luiz Fernando Guerra do União Brasil, o Coronel Lee Democracia Cristã. A gente vai ouvir agora o professor Lemos do PT, que é da oposição, falando aí sobre o aumento de ICMS. É contraditório. Ao mesmo tempo que ele aumenta cargos para gastar mais, ele diz que está tendo necessidade de aumentar a receita. Na verdade, o Paraná tem batido recorde, um atrás do outro, na arrecadação. Então, não tem necessidade de aumentar tributos no Paraná e não tem necessidade de criar cargos comissionados para gastar o dinheiro público. Nós temos necessidades importantes na educação, na saúde, na segurança pública e na infraestrutura do nosso estado. Nós precisamos aplicar o dinheiro naquilo que é prioridade. E no que o governo está propondo, não é prioridade nesse momento gerar despesa criando cargos comissionados para agradar quem os apoiou. Muito bem, tá aí, portanto, né, a fala da oposição. Agora vale dizer... O PT falando contra o aumento de carga, eu nunca vi isso, gente.
calma que tem mais. Nunca vi na minha vida. Pera lá, tá virado. Calma, a gente vai virou, trazer Rafa. o Arilson Chiorato do PT também, que é o líder da oposição, falando que é contra aí as questões de propostas do governo em regime de urgência. Vamos ouvir o Arilson Chiorato. Promove o aumento de alíquotas de ICMS, dizendo que o Estado precisa arrecadar, mas produz a contratação, a criação, na verdade, de 490 cargos, que vai gerar 97 milhões de despesa para o estado do Paraná. Então, pelo jeito, não é verdade, está precisando de dinheiro, porque está gastando bastante, está criando 9 secretarias e todos esses cargos. É uma contradição atrás da outra. A gente acabou de ouvi-las a serem anunciadas e, mais uma vez, estão vindo em regime de urgência e vai prejudicar o debate, vai prejudicar o bom andamento de um projeto que poderia ser melhor para o povo paranaense. Olha o que aconteceu com a Copel. 7 dias da entrada do projeto até a venda e a publicação da lei, né? Então a gente está triste com esse modelo de governo que está sendo apresentado. Muito bem, a gente vai ouvir então o presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, aí falando que mesmo com vários projetos, se for preciso, os deputados vão trabalhar até o dia 22, pertinho do Natal, e ele voltou a defender o trâmite mais rápido possível das propostas que o governador Ratinho Júnior repassara a ele para o trâmite dentro da Assembleia. Vamos ouvir. O prazo final aqui na Assembleia para entrarmos em recesso é dia 22 de dezembro. Se pudermos concluir tudo isso antes, tranquilo. Se não, vamos até o dia 22 de dezembro. Bom, o tempo estabelecido é em função do regime de urgência. Nós temos um regimento interno e cumpre-se aquilo que realmente está escrito naquilo que é a Bíblia do Poder Legislativo, que é o regimento interno. É uma prerrogativa do governador encaminhar em regime de urgência. Se não vier no regime de urgência, o próprio parlamentar, o líder do governo, tem essa condição de solicitar o regime de urgência e, portanto, nós encurtamos distâncias para isso e o governo entendia ser necessário, tanto é que a questão Copel o governo já sancionou. E este era o desejo do governo e cumpre a Assembleia, enfim, dar o trâmite necessário para a sua aprovação. Muito bem, então é o seguinte, tá aí, portanto, você deve estar se perguntando, mas vocês ouviram a oposição, ouviram o PT e não conseguiram ouvir aí exatamente o governo? Por quê, Riva? Que ninguém do governo quis falar. É isso. Tava muito certo esse pacotão, não vieram? O que o governo faz, gente? Você tem uma reeleição com um poder muito grande dado ao governador Ratinho Júnior, tá? Vamos fazer uma análise agora. Você tem um poder grande dado a ele com quase 70% de votação em primeiro turno, algo substancial, concorda? Ele vai e faz uma campanha unilateral, se declarando bolsonarista e que vai apoiar Bolsonaro. Ganha Lula do PT. Qual é o medo do governo? Seremos retalhados. E na política é assim, ou você tá de um lado ou tá do outro, o outro lado não vai ganhar. Aí vem, por exemplo, o Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro, e já vem falando, eu acho que o Paraná vai continuar com investimentos, porque da última vez do governo do PT a gente recebeu pouco e recebeu mesmo, tinha que se virar com as próprias pernas, principalmente no governo Dilma. Beleza. O governo lança esse pacote, pega ainda a antiga legislatura, essas pessoas todas vão sair, ou vai ter uma renovação, e o governador tem mais 4 anos para recuperar. Qual é o medo do governo? Não ter caixa. Mas o momento é inoportuno. A gente vê uma reaceleração da economia, a gente vê o pleno emprego quase sendo atingido no nosso país, apesar da enorme informalidade, e mais de 13 milhões de pessoas sem carteira assinada, mais os 105 milhões de brasileiros mais ou menos economicamente ativos, nós temos 99,7 milhões ocupados, isso é maravilhoso, né? A renda se recuperou um pouco, passamos de R$ 2.400 por trabalhador. Você vê uma aceleração na economia agora com o terceiro trimestre batendo recordes, a economia vai crescer. A gente pode reclamar de tudo do governo Bolsonaro, mas economicamente o Ministério da Economia não foi atabalhoado em interferir para o setor produtivo, muito pelo contrário, jogou a favor do setor produtivo. O setor produtivo está vindo nessa reta final de governo investindo. Um pouco ressabiado com o que vem pela frente. Aí o governo aqui, com medo de não arrecadar ou de não ter para si o fundo de participação dos estados, por mais que seja constitucional, mas não tem onde você busca essa fonte, é meio que declaratório por parte do governo, com medo de não ter dinheiro em caixa, lança esse pacotão. Tem 4 anos para se recuperar, tem uma legislatura que está saindo. Faz tudo isso de uma vez, acelera, você não discute, o erro é não discutir. Esse projeto ele tinha que ser passado por todas as comissões, ter todas as discussões.
Chamaram o povo para conversar, porque somos nós que vamos pagar essa conta. Nós vamos pagar mais imposto em remédio. Remédio no Paraná vai ficar mais caro. E segundo a FACIAP, a Federação das Associações Comerciais e Industriais aqui do estado do Paraná, na ponta, porque você pega toda uma cadeia pagando mais imposto, na ponta o aumento é de 5% para mim, para você, para quem tá do teu lado, para quem tá no carro, se você é meu amigo que é de aplicativo, ou é taxista, ou minha amiga que trabalha assim, vai ter aumento para essa pessoa que tá aí do teu lado também, pagando 5% a mais. Mas o que te deixa revoltado me deixa também. Mas espera aí, mas vão fazer mais 9 secretarias com mais 450 cargos a 93 milhões? Vão. Então as coisas não batem. O Paraná bate recorde de arrecadação, o Paraná vai aumentar as secretarias para dizer que é para ficar igual ao governo federal, o próximo, que a gente nem sabe como vai ser a composição real, então isso podia ser esperado, e cria 450 cargos. É para colocar os apaniguados dos quase 370 prefeitos que apoiaram o Ratinho Júnior, para colocar os amigos políticos dentro do governo, porque é assim a troca do jogo de poder. Você me ajuda, eu te ajudo. Como? Tem lá um cargo para ti lá. Esse é o fisiologismo da política brasileira. Esse é o nome correto para garantir governabilidade. Mas o medo principal do governo é não ter dinheiro vindo do governo federal. E aí nós vamos ter que reforçar esse caixa. Nós temos que ser organizados, porque o setor que é organizado no estado, que é o setor da agropecuária, gritou e vai ganhar tempo para discutir. Nós que vamos pagar remédio, vamos pagar pneu, não sei o que mais caro, a gente não fez nada. Essa discussão ela tinha que ser mais justa. Ela tinha que ter tempo. Ela tinha que ser mais limpa. Até porque a dotação orçamentária, o que vai jogar para o ano que vem para os estados e municípios já está garantido. Era preciso ser mais claro. Eu não vou chamar de transparente porque o projeto de lei está ali. Qualquer um pega, lê, vê e conversa. Mas era preciso mais claridade, mais luz e tempo em cima disso, Rafa.